Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você hoje. Quero cumprimentar a todos os irmãos da videira no Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, aleluia, você é um abençoado, né? Eu sempre digo que aquele que vive no Espírito Santo e mora em Vitória é alguém que de fato vive no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu quero comentar a todas as videiras, igrejas associadas do Estado do Espírito Santo. Em particular, quero cumprimentar nosso querido pastor John Richard, que é o supervisor do Estado, é alguém que tem estado do nosso lado já há muitos anos, temos caminhado juntos e em tempos de luta, em tempos difíceis, é sempre uma alegria poder ter irmãos que caminham junto conosco, ombreados lado a lado. Amém? Nós vivemos tempos de bênção, mas também tempos de luta. Eu quero lembrar você que exatamente daqui a um mês, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, nós teremos a nossa conferência internacional para pastores e líderes. Você sabe, em função de toda essa pandemia, todo esse isolamento social, lockdown, nós hoje estamos tendo que ministrar para você aqui online. Gostaria muito de estar presente com você, mas as dificuldades de transporte aéreo, você sabe, às vezes nós conseguimos ir, mas nem sempre temos voos para voltar. Então, estamos lançando mão desse recurso, estamos juntos aqui online. A mesma coisa vai acontecer na nossa conferência, mas a conferência também vai acontecer presencialmente. Por causa das limitações, nosso prédio tem 4.000 lugares, mas a nossa prefeitura aqui da nossa cidade liberou apenas 2.000 lugares. Então, presencialmente, teremos 2.000 irmãos. Então, se você quer estar aqui naqueles dias, faça já a sua inscrição. Essa é uma conferência diferente de todas as outras. Esse é um tempo em que precisamos manifestar unidade, um só coração, um só propósito, mostrar que estamos caminhando juntos, a poder na unidade. O inimigo teme quando manifestamos unidade. Eu tenho certeza que essa conferência será um marco para nós como videira e vinha. Temos tido muita luta. O inimigo tem tentado nos parar, mas ele não vai conseguir, porque a igreja é imparável. E é justamente esse o tema da nossa conferência, uma igreja imparável. Nada pode resistir o avanço da igreja do Senhor. As portas do inferno não vão resistir o avanço da igreja do Senhor. Nós não somos a única igreja, nós jamais dissemos que somos a igreja, mas nós somos também igreja do Senhor. O Espírito do Senhor se move entre nós e nós queremos avançar nesse propósito. Amém? E antes de compartilhar com você a palavra do Senhor hoje, eu quero pedir a você que feche os seus olhos, eu quero orar, quero que você peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos, que te dê entendimento, revelação das coisas do Espírito de Deus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que a tua palavra que é viva seja liberada sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Pai, dá aos teus filhos ouvidos espirituais para ouvirem a tua voz, mas dá-nos também, ó Senhor, palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito. Ó Deus, e que quando os teus filhos receberem a palavra, eles recebam glória, sejam transformados, mudados, ó Deus, na tua própria imagem. Livra-nos, ó Deus, de falar palavras humanas, naturais, carnais. Dá-nos, ó Deus, palavras do teu Espírito. Senhor, nós oramos nessa hora que toda oposição maligna seja desfeita, que toda resistência do diabo seja quebrada, que o ambiente seja liberado agora para a voz do teu Espírito, para a sua santa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos tempos proféticos. Por todos os lados que nós olhamos, nós vemos uma preparação de uma nova ordem mundial que está chegando. Você sabe, existem muitas profecias bíblicas, mas existem algumas profecias bíblicas que são particularmente importantes para nós. Por quê? Porque elas são profecias que elas não se cumprem instantaneamente. Não são profecias que vão se cumprir num exato momento, mas são profecias que estão se cumprindo, entende? Aos poucos.
é algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Uma dessas profecias está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 7, que é a profecia que nós chamamos do governo mundial, da nova ordem mundial. A palavra do Senhor diz que foi-lhe dado também que pelejasse, aqui está falando do anticristo, da besta. E a Bíblia fala que Deus vai dar a ele essa autorização para pelejar contra os santos e os vencer. Deu-se-lhe também autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Observe que a palavra do Senhor diz que o anticristo, ele vai ter autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, haverá um governo mundial. E isso está diante dos nossos olhos. Essa semana passada, nesses dias, saiu uma capa de uma revista muito conhecida, Newsweek, falando a respeito do reset que vai acontecer ou que está planejado para acontecer até 2030. O que é um reset? Reset, você deve às vezes usar essa palavra quando você reseta o computador, reinicia o computador, quando você para tudo e reinicia, para que ele possa tomar uma nova programação, uma nova configuração. Veja, existe uma elite mundial que está trabalhando para isso. Essa elite serve a um espírito imundo, ao espírito do anticristo, que já está agindo nesse mundo. Então, quando você olha ao derredor, você vê sinais. Você viu esses dias Israel fazendo acordo com os Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi. Isso era impensável algum tempo atrás, mas agora já está acontecendo. Daqui uns dias vamos ter voos saindo de Tel Aviv, indo para Dubai. Por que está acontecendo? Porque a palavra do Senhor diz que quando disserem paz, paz, então virá repentina destruição. Então, tudo isso que tem acontecido, tudo que aconteceu esse ano, é uma preparação para algo que o diabo está planejando. Tudo isso é como se fosse um treinamento. O mundo está sendo treinado para que haja um governo só, e esse governo vai ser através da tecnologia, o controle por meios tecnológicos, ok? Mas o meu tema não é exatamente esse. Quero te mostrar que essa é uma profecia que você vê o cumprimento dela paulatinamente. Basta você olhar na mídia. Uma outra profecia que nós participamos dela, 2 Pedro, capítulo 3, verso 12, Pedro diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Que coisa impressionante. Nós não apenas esperamos, nós apressamos a volta do Senhor. Isso é algo que poucas pessoas sabem, mas nós podemos apressar a volta do Senhor. Como? A pergunta que se faz é como? Como podemos apressar a volta do Senhor? Temos algum poder sobre isso? Não, claro que não, o Senhor é soberano e já está tudo planejado, mas Pedro diz que tem algo que nós podemos fazer, e eu creio que isso está registrado lá em Mateus 24, verso 14. Foi o Senhor Jesus que disse, ele falou: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então, e somente então virá o fim. Então, quando é que o fim virá? O fim virá somente depois que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, ok? Então, não pense que existe mais de um evangelho, que alguém pode ler isso aqui e falar: pastor, então tem algo errado porque nós estamos pregando o evangelho da graça. Preste atenção, não existe mais de um evangelho. Paulo diz aos Gálatas que existe apenas um evangelho, e esse evangelho é o evangelho da graça. E no livro de Atos, Paulo diz que pregar o evangelho da graça é o mesmo que anunciar o reino. Isso está lá em Atos capítulo 20, verso 24. Olha o que Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o ministério que Paulo recebeu, testemunhar o evangelho da graça. Agora, olha o que ele diz no verso seguinte: agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Olha que coisa interessante. Paulo primeiro diz: eu recebi o ministério de pregar o evangelho da graça, mas logo em seguida ele diz: eu estive no meio de vocês pregando o reino. Por quê? Quando nós pregamos o evangelho da graça, estamos anunciando às pessoas para que entrem no reino. O evangelho do reino
é o evangelho da graça. Eu creio que quando fazemos isso, estamos apressando a vinda do Senhor. Amém? Quando você prega o evangelho, você está apressando a volta do Senhor. A nossa oração nesses dias é que o nosso encargo pela pregação do evangelho da graça e a plantação de igrejas possa ser aumentado, possa ser renovado. Amém? Lá em João, no capítulo 4, é o texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje, o Senhor Jesus teve um encontro missionário com os samaritanos. E eu gostaria de realçar alguns princípios que podem renovar no seu coração, no meu coração, o encargo pelo avanço do reino de Deus, pela pregação da graça, apressarmos a volta do Senhor. Amém? Você deve se lembrar da história. O Senhor Jesus parou junto ao poço de Jacó e então pediu água para uma mulher. O Senhor conversa com ela até o ponto em que ele se revelou a ela como o Messias. Está lá em João 4, verso 26. O Senhor se revelou como Messias para poucas pessoas, mas essa mulher samaritana foi uma delas. O Senhor disse, Jesus falou para ela, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Isso é muita graça. Nenhum fariseu ouviu isso. Aquela mulher pecadora ouviu. Então, o Senhor Jesus tinha uma missão, ele tinha um encargo. Eu gostaria de realçar 5 coisas hoje com você, que não podemos perder de forma alguma se queremos manter o nosso encargo pela obra de Deus. Primeira coisa, então pegue sua Bíblia lá em João capítulo 4, verso 31. João 4, verso 31. A primeira coisa que eu quero realçar com você, não perca a noção de propósito. Não se permita ser embriagado com outras coisas. Não deixe que outros ensinos, não deixe que outras visões desviem a sua atenção. Não perca a noção de propósito. Olha o que a Bíblia diz. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em muitos lugares, criou-se a ideia de que a obra de Deus consome o obreiro. Então tem aí muitos livros falando, tem um livro que eu vi esses dias, o título é Burnout, é uma palavra inglesa, que significa consumido, esmagado, a obra o consumiu. Nós temos visto em muitos lugares, ouvimos dizer de pastores que estão suicidando e a justificativa para essa situação toda é que eles estão fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus é uma coisa que destrói, é uma coisa consumidora, que vai sugar sua energia e vai destruir você e a sua família. No entanto, o Senhor Jesus diz aqui que ele tem uma comida para comer. Está me ouvindo? Comida é algo que nos renova. Comida é algo que nos revigora. Comida é algo que renova seu ânimo, disposição, alegria, prazer de viver. Ele disse, eu tenho uma comida para fazer, e a comida que eu tenho consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O que significa isso? Todas as vezes que o Senhor fazia a obra de Deus, ele não se sentia definhado, ele não se sentia consumido, ele não se sentia mais fraco. Não. Quando ele fazia, quando ele realizava a obra de Deus, ele se sentia alimentado. Presta atenção, aquele que genuinamente faz obra de Deus se sente alimentado. E toda pessoa alimentada é alegre, toda pessoa alimentada é disposta, é energética, porque ela acabou de comer, entendeu? Ela recebeu de Deus. Então, muitas pessoas pensam que a comida é simplesmente a palavra, a oração, o Espírito, essas coisas também são alimento espiritual, claro que sim, mas Jesus falou de um outro alimento que muitos não conhecem, que é fazer a obra de Deus. Eu digo para você, muitas vezes, depois de sair de um culto, eu venho para o culto e às vezes, antes do culto, eu me sinto cansado, às vezes, antes do culto, eu me sinto atacado. Muitas vezes o inimigo vem e lança
setas na minha mente, mas depois que eu começo a pregar, enquanto eu estou pregando, eu sinto meu espírito sendo renovado, alimentado, e quando eu termino de ministrar, eu estou muito mais forte do que quando eu comecei. Quando eu vou embora para minha casa, eu me sinto cheio de energia, eu quero poder continuar, sabe por quê? Eu estava fazendo obra de Deus. Amém? As prioridades dos discípulos estavam fora, né? A gente vê nesse texto aqui. Por quê? Porque eles tinham perdido o sentido de propósito. Como discípulos de Cristo, tinham perdido o propósito. Eles pensavam que Jesus tinha conversado com a mulher apenas como uma pausa para descansar. Ele estava ali na beira do poço, o sol quente, e o Senhor parou para conversar. Mas o Senhor lembra-lhes que o verdadeiro propósito na vida, na sua missão, era buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do Senhor. Nós estamos aqui para continuar a missão do Senhor. Nós somos as mãos e os pés do Senhor. Está me ouvindo? Então, ele começou a obra, nós estamos terminando. Então, no verso 34, o Senhor diz que quando conversou com a mulher samaritana, ele estava fazendo a vontade do Pai, estava realizando a sua obra. Por que o Senhor veio à terra? Ele veio para um propósito. Preste atenção. O Senhor veio para um propósito. O Senhor Jesus nasceu com um propósito. Eu creio que todos nós nascemos também com um propósito. Eu digo para você que está participando desse tempo, dessa conferência, você não nasceu por acaso. Você não faz parte desse tempo por acaso. Deus trouxe você aqui para um propósito. Amém? Então a Bíblia fala que o Senhor veio para ensinar. Muitos chamaram ele de mestre. É claro que ele ensinou. Ele curou muitos, expulsou demônios. É claro, ele desfez obras do diabo. Mas o principal motivo, o propósito que ele veio foi para nos resgatar, para morrer e nos salvar. Ele veio dar a sua vida como sacrifício para levar homens e mulheres de volta para uma relação correta com Deus, para ter a Deus como Pai. A vontade de Deus, portanto, é que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. Isso é propósito. O Senhor Jesus tinha um propósito. Nós estamos aqui para terminar a obra que ele começou. Então você não pode ter um propósito diferente. O problema é que, com o passar do tempo, os irmãos se tornam mais bem informados, mais bem treinados, mas infelizmente muitos perdem o encargo. Muitos começam a olhar para homens. Quantas pessoas às vezes dizem para mim que estão me servindo? Fico triste com isso. Quantos líderes às vezes dizem por quantos anos eu te servir aqui nessa igreja? Puxa vida, não sirva a mim, não faça para mim, não faça para um homem, para um pastor. É claro que na igreja existem pastores. Esses pastores estão aqui para trazer ordem, para organizar as coisas na vida normal da igreja. Mas nós não servimos a eles. Nós não pregamos o evangelho por causa deles. Nós não trabalhamos na obra de Deus por causa deles. Nós estamos fazendo por um chamado divino. Amém? O encargo do Senhor era resgatar as pessoas. Também o nosso objetivo primordial como igreja é levar as pessoas a conhecer a graça de Deus. Nós queremos que o reino de Deus se expanda. Nós queremos que a obra do diabo seja desfeita. Nós queremos que o espaço do reino vá crescendo cada vez mais. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos veem missões e evangelismo como uma coisa boa, mas nem todos veem como sendo algo prioritário. Mas preste atenção. Isso está no centro de tudo que nós fazemos. Sempre há aqueles que nos acusam de preocupar apenas com crescimento, não é? Alguém me mandou uma mensagem essa semana dizendo: vocês estão aí fazendo um encontro de 10 mil. Sim, estamos fazendo nesse final de semana um encontro de jovens e vamos fazer semana que vem um encontro de adultos. Então, o nosso slogan é o encontro de 10 mil. Nós queremos ganhar vidas, mas alguns nos criticam dizendo: vocês querem ganhar mais vidas, mas vocês nem conseguem cuidar direito daquelas que vocês já ganharam. Olha, é possível que nós não consigamos mesmo, mas é uma questão de bom senso. Quanto mais gente eu puder tirar do inferno, melhor. Ainda que aqui na vida da igreja eu não consiga cuidar delas tão bem quanto gostaria, mas aqui elas foram livradas do inferno. Eu não posso simplesmente deixá-las ir para o inferno, porque eu não consigo aqui
dá um ambiente de cuidado perfeito. Não, o cuidado não é perfeito, os irmãos não são perfeitos, não temos pais espirituais perfeitos, mas se eles estão aqui, foram livrados da condenação. Eu prefiro livrar milhares e milhares da condenação do inferno. Só quem teve esse entendimento, só quem teve essa luz, tem esse devido encargo. Entende o que eu estou dizendo? Muitos de nós ficamos presos a isso, a homens. Não, a minha célula não pode crescer mais, porque nós não estamos dando conta de cuidar dos que estão aqui. Não, você não tem que cuidar de tudo. Quem cuida é o Espírito Santo. Se está no seu alcance, estender a mão e tirar alguém do inferno, estende a mão hoje. Estende a mão hoje. Se você está num ônibus e tem a oportunidade de tirar alguém do inferno, não hesite, estenda a mão hoje. Entende? Se alguém hoje vem e te pede para estar na sua célula, nunca diga, minha célula tem gente demais. Nunca diga, não cabe mais ninguém. Não, estende a mão para ela. É melhor livrá-la do inferno. É preferível ter uma célula onde não tem ninguém para sentar, onde não tem banco para sentar. É preferível ter um prédio onde não conseguimos cuidar de todos, mas é melhor saber que eles são filhos, nasceram de novo. Amém? Foram livrados da condenação. Então, o objetivo principal nosso como igreja é levar as pessoas a Cristo, é levar o reino de Deus a crescer. Amém, querido? Tenha isso vivo no seu coração. Segunda coisa, não perca a noção de urgência. Essa é outra coisa que, eventualmente, as pessoas também perdem. E o Senhor continua no verso 35, João 4, verso 35, é o texto que nós estamos compartilhando juntos. E olha o que a palavra de Deus diz. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Os discípulos tinham perdido o senso de urgência. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não entendiam que aquele era o momento de agir. E não mais tarde, ok? Então a palavra usada aqui, o Senhor está dizendo, vocês estão vendo os campos, vocês estão vendo os campos da ceifa, não é? E o texto diz, eles já branquejam. A palavra no original é leukos, né? Significa que é muito mais do que maduro, eles já estão quase se perdendo. Entende? É mais do que urgente colher agora a ceifa, o trigo. O tempo para alcançar o mundo para Cristo é hoje, é agora. Agora é a hora de agirmos. Agora é a hora da multiplicação. Agora é a hora da expansão. Agora é a hora. Não devemos nos permitir ficar desanimados porque alguns não querem ir conosco. Não devemos nos permitir ficar parados por causa de alguns que retrocedem, por causa de outros que nos atacam e que nos resistem e que nos caluniam. Não deixe que essas coisas parem você. Não deixe que essas coisas tirem o seu foco de urgência. Amém? O que nós estamos vendo hoje é a maior colheita de almas da história. Mas mesmo assim, existem milhares e milhões que precisam de ouvir. A igreja nunca cresceu tanto como tem crescido hoje, e isso no mundo inteiro, mas ainda há milhões para ouvir, porque milhões ainda estão morrendo sem conhecer o Senhor. Você sabe, a história da igreja, infelizmente, é uma história de muitas oportunidades perdidas, porque a igreja não agiu quando poderia ter agido. Vou contar uma história para você, talvez você não conhece. Lá no século XIII, havia um grande império no Oriente, chamado Império Mongol. Esse império ele foi estabelecido, né, por um grande conquistador chamado Gengis Khan, talvez já ouviu falar nele, muito famoso. E em 1271, Nicolo e Mateu Polo, eles eram o pai e o tio de Marco Polo. Já ouviu falar no Marco Polo? Marco Polo, aquele cara que fez a expedição para a China, né? E da China ele trouxe, por exemplo, o macarrão, que todo mundo acha que é italiano, mas foi ele que trouxe da China. E esses dois, né, o tio e o pai de Marco Polo, foram visitar esse imperador, que naquela altura chamava-se Kublai Khan. Ele era o imperador do Império Mongol. E ele era governante de uma parte enorme do mundo. Ele governava toda a China, toda a Índia, todos os povos ali do centro da Ásia.
E ele foi atraído pela história do cristianismo, porque Nicolo e Mateus contaram para ele a respeito de Jesus e do cristianismo. E então o Kubla Khan disse para ele, olha, vocês devem voltar, conversem com o líder, o sumo sacerdote de vocês, e diz para ele, em meu nome, enviar para cá centenas de homens mestres que sejam capazes de ensinar essa religião. E ele disse, eu vou ser batizado. E quando eu sou batizado, todo mundo é batizado também. Os nobres, os grandes homens, os súditos, todos vão se batizar. E ele disse, de maneira que vai ter mais cristãos aqui do que na terra de vocês. No entanto, eles foram embora, voltaram para a Europa e nada foi feito por 30 anos. 30 anos nada foi feito. 30 anos depois, enviaram 3 missionários. 3, mas aí já era tarde demais. Você consegue imaginar a diferença que isso teria feito no mundo se lá no século XIII a China tivesse se tornado completamente cristã? Se lá no século XIII a Índia tivesse se convertido completamente, todo o Extremo Oriente, todo o centro da Ásia tivesse se curvado a Cristo? A história realmente seria muito diferente de hoje. No entanto, esperaram muito tempo, não é? 30 anos para poder responder a um pedido. Certa vez eu ouvi uma história, quero contar para você essa história. Dizem que 3 demônios se apresentaram diante de Satanás. Satanás tinha pedido sua legião para pensar numa maneira de enganar mais as pessoas de maneira a levá-las para o inferno. Então o primeiro demônio chegou e disse, eu vou sair e vou dizer para as pessoas que não existe inferno. E aí eles vão continuar vivendo no seu pecado, sem se preocupar com a consequência, e vão morrer e ser condenados. Aí o diabo disse, não, essa ideia não é boa, porque a Bíblia diz claramente que existe o inferno. O inferno é real. Aí veio um segundo demônio e disse, eu vou dizer para eles que não existe o céu. Então, eles vão viver uma vida, levando uma vida de qualquer maneira, porque eles vão pensar, não existe nada depois da morte, não existe céu, não existe inferno, né? E o diabo disse para ele, não, também não vai funcionar, porque a Bíblia fala sim que existe o céu. Mas aí apareceu um terceiro demônio. E ele disse, nós vamos fazer o seguinte, vamos sair e vamos dizer para as pessoas, não vamos dizer para ela que não tem inferno nem tem céu. Vamos apenas dizer para elas que elas não precisam ter pressa. Tem muito tempo para elas pensarem nisso. E o diabo então riu. Por quê? Porque as pessoas estão sempre esperando um dia, um momento que seja oportuno para falar sobre isso. Só que é urgente. O nosso destino eterno é sempre urgente. Você sabe? Você vê 2 vezes Deus se apressando no Evangelho. A primeira vez é quando Jesus vê Zaqueu em cima da árvore, né? E o que Jesus diz para Zaqueu? Desce depressa, porque eu quero estar na sua casa. Porque quando se trata de salvação, é preciso urgência, pressa. A outra ocasião, está lá em Lucas 15, por ocasião da parábola do filho pródigo. A Bíblia fala quando o pai viu de longe o filho pródigo voltando em direção da sua casa. A Bíblia fala que ele saiu correndo. É a única vez que Deus corre na Bíblia. Deus correu, porque a salvação é urgente, é para agora. Não vamos distrair a nossa atenção, não deixe que o diabo mude o nosso foco. Não vamos mudar o nosso foco levados por mentiras malignas. Fazer a vontade de Deus não é peso, fazer a vontade de Deus não é fardo, fazer a vontade de Deus é alimento. Foi Jesus quem disse. Terceira coisa, não perca o senso de oportunidade. Lá no capítulo 4, né, no verso 4, a Bíblia fala que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos que ele tinha que passar por Samaria. Ele estava na Judéia e queria ir para a Galiléia. Mas ele disse para os discípulos, é necessário atravessar a província de Samaria. Olha o que diz o texto. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, se você conhece um pouquinho de geografia, você sabe que, na verdade,
não havia necessidade do Senhor atravessar Samaria. No norte fica a Judéia, no sul fica a Galiléia. Entre os dois fica Samaria. Bom, do ponto de vista do caminho mais curto, é claro, teria que passar pela Samaria. Mas um judeu jamais passava pela Samaria. Ele contornava, passando pela margem do Rio Jordão, até chegar na Galiléia, ou vice-versa, quando ia para a Judéia. No entanto, o Senhor Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele tinha um encontro com uma mulher pecadora na beira de uma fonte de Jacó, o suplantador. A fonte de Jacó tinha uma mulher que era pecadora. Por que o Senhor tinha que ir lá? Os discípulos tinham perdido o senso, sabe, da oportunidade, da localização. Eles estavam a caminho de casa, possivelmente estava com a sua mente voltada para o destino, chegar em casa, descansar, comer uma boa comida, ok? Do ponto de vista geográfico, não era necessário passar em Samaria, porque eles podiam contornar, como eu disse para você. No entanto, o Senhor disse que era necessário passar por Samaria. Por causa de quê? Por causa do encargo do Senhor por aquela mulher e pelos samaritanos. Em Samaria havia pessoas que precisavam ouvir. A vontade de Deus tinha que ser revelada a eles. Nesse sentido, era essencial que eles fossem, era fundamental que o Senhor Jesus passasse. Então o Senhor sabia que tinha que passar por Samaria para fazer a obra de Deus. Aquela era a oportunidade, aquele era o momento. Por isso, o lugar de missões, o lugar da multiplicação, o lugar da expansão é aqui, mas também é lá. Não é suficiente alcançar apenas as pessoas que estão perto de nós. Temos que estar abertos para alcançar todas. Todas. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a ir até os confins da terra, ok? Até os confins do nosso país, mas com esse encargo, com essa disposição, entendendo que podemos passar por outros lugares, podemos viver em outras posições, podemos ter conforto em muitos lugares, mas como o Senhor Jesus disse, é necessário passar por tal lugar, porque lá o Senhor tem um encontro com alguém. Amém? Quarta coisa, não perca a noção do valor das pessoas. Capítulo 4, no verso 27, o Senhor, ainda conversando com os discípulos, disse para eles, neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que fala com elas? Então, os discípulos ficaram perplexos. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque era uma mulher licenciosa, pecadora. Não é? Terceiro, porque judeus não conversam com samaritanos. Então, o Senhor quebrou todas as existências sociais. O Senhor fez uma ponte completa para alcançar aquela mulher. Então, os discípulos ficaram surpresos. Como que ele podia estar fazendo isso? Mas a Bíblia fala que ninguém perguntou nada. Nada. Ficaram surpresos que o Senhor estivesse falando com a mulher. E eu amo o Senhor, porque no capítulo anterior, no capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus teve um encontro com um homem moralmente correto, chamado Nicodemos. E o encontro com esse homem foi à meia-noite. À meia-noite. Mas com essa mulher, o encontro foi ao meio-dia, numa praça pública. Não é maravilhoso isso? Porque o Senhor não é apenas santo, ele também tem aparência de santo. Mas além disso, né, a Bíblia fala que ela era samaritana e do tipo de mulher que era imoral, já tinha tido 5 maridos. Mas aqueles discípulos perderam a noção de para quem era o evangelho. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então os discípulos tinham perdido o entendimento de que o evangelho é justamente para aquele que é pecador, que reconhece que é pecador. O evangelho não está restrito a um gênero, a um sexo, a uma idade, a um grupo social, a um grupo de pessoas. O evangelho é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho para que todo aquele que crê, todos, é para todos. Deus deseja que todo homem seja salvo. Eu creio que nós estamos entrando em tempos diferentes. Prepare-se. Eu penso que nós, como videiras, estamos sendo desafiados por Deus e conduzidos pelo Espírito a lugares novos,
onde vamos alcançar pessoas que não temos alcançado ainda. Por quê? Porque o chamado do Senhor Jesus para nós é para levar a mensagem da graça. Essa foi a ordem do Senhor e nós vamos levar essa mensagem. Sabe o que eu louvo a Deus? Nesse tempo de pandemia, essa mensagem ficou ainda mais clara para os irmãos. Muitos irmãos, centenas, me mandaram mensagens dizendo que nesse tempo eles conseguiram compreender, eles já tinham me ouvido, eles já tinham ouvido falar alguma coisa, mas nesse tempo a luz explodiu no coração deles. Essa é a vontade de Deus. Por isso eu creio que muito mais o Senhor vai nos avançar, vai nos levar. Lá em Atos 1, verso 8, o Senhor fala de diversas dimensões, vamos dizer assim, geográficas. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que o Senhor disse dessa maneira? Ele estava colocando aqui algumas categorias, né? Testemunha em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém representa aquelas pessoas que são culturalmente parecidas conosco e geograficamente moram perto de nós. Então eu moro em Goiânia, então no certo sentido Jerusalém é Goiânia, são pessoas parecidas comigo que têm o mesmo hábito cultural. Mas o Senhor disse, não se restringe a isso, vocês vão testemunhar também na Judéia. Então a Judéia é como se fosse o estado de Goiás, aqui onde eu moro. Ainda somos pessoas semelhantes, mas a nossa geografia já é um pouco distante, já vivemos mais distantes, as cidades são mais distantes. Mas o Senhor diz, não é só em Jerusalém e na Judéia, é também em Samaria. Bom, a Samaria nos fala de gente que é culturalmente diferente. Até vive perto, porque a Samaria era próximo da Judéia, mas a cultura era diferente. Nós vivemos hoje rodeados por pessoas culturalmente diferentes, com a mente totalmente diferente. O Evangelho é para elas também. E por último, até os confins da terra. Os confins da terra é para aquelas que são culturalmente diferentes e também geograficamente estão muito distantes. Ok? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, essa é a vontade do Senhor, que nós alcancemos todas essas dimensões. Eu louvo a Deus porque nos últimos 20 anos nós temos feito exatamente isso. Temos procurado evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria e temos ido também para os confins da terra. Mas vamos parar aqui, chegamos ao fim, encerramos o nosso chamado, cumprimos, terminamos, completamos a nossa carreira? Eu creio que não. A carreira não foi completada, há algo mais para ser feito. Eu quero convidar você para ser parte disso. A igreja não pode ser parada. A obra de Deus não pode ser resistida, não pode ser detida. Essa é a vontade de Deus. Amém? E por fim, quinto ponto que eu quero colocar para você, os discípulos disseram, no verso 37, João 4, verso 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quinto ponto, não perca noção de poder. Nós fazemos realmente diferença quando entendemos que é o poder de Deus que faz o trabalho. Os discípulos haviam perdido a noção do poder, o poder que está por detrás do trabalho que eles tinham que realizar. Então, Jesus aqui se refere ao semeador e ao ceifeiro, aquele que colhe, trabalham junto. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Deus nos usa para levar a mensagem, mas o poder de salvar pertence a Deus somente. Sim, é claro, nós temos que nos esforçar no trabalho de evangelizar, podemos melhorar o nosso treinamento, nos equipar, podemos procurar ter boas ferramentas. Nós estamos envolvidos nesses dias em melhorar essa coisa de trabalhar e pregar online, na internet, mas nada disso por si só tem o poder. Nós temos que lembrar que é Ele quem convence do pecado, é Ele quem traz a pessoa de volta para Deus, é Ele quem tira o véu da cegueira que o Deus deste século tem colocado na mente de todo homem. Nosso trabalho é semear, semear e colher, mas o trabalho de Deus é fazer crescer.
é fazer acontecer, entendeu? Então, a coisa mais importante é o coração disposto. Seu coração está disposto? Não é uma questão de métodos, não é uma questão de estratégias, entende? Muitos de nós ficamos tão presos a isso e ficamos pensando que o mover de Deus está ligado a um método. O mover de Deus agora é a internet, o mover de Deus é a televisão. Não, o mover de Deus é isso. O mover de Deus é uma pessoa. O mover de Deus é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está movendo, o método é irrelevante. E está entendendo o que eu estou dizendo? Entendeu? Mas o que se espera da nossa parte? Um coração disposto, um coração aberto, um coração que é fiel, um coração que é leal, um coração que tem a paixão. Entendeu? Quando pessoas têm um desejo profundo no coração de compartilhar a graça é essa boa notícia extraordinária que Deus nos ama sem termos nenhum merecimento. A graça é essa boa notícia que Ele vai colocar em nós a justiça de Cristo e nós seremos aceitos diante de Deus como se fôssemos o próprio Cristo. A graça é essa coisa extraordinária que, se nós o recebemos, somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Precisamos de irmãos que tenham essa mensagem queimando no coração. Irmão, mais do que nunca, é tempo de sermos incendiados com essa mensagem. Você tem sido incendiado com essa mensagem? Ou você ainda está entre aqueles que resistem e que questionam? Tem muita coisa que eu não consigo entender. É porque você ainda está tão apegado a doutrinas, está tão apaixonado em doutrinas, às vezes doutrinas antigas que você ouviu, conceitos incompletos e às vezes equivocados que foram colocados na sua mente e você tem estado preso a isso. Esse é um tempo de se libertar, de se soltar disso e deixar que esse evangelho glorioso do amor, da graça de Deus, que é incompreensível, que está além do nosso entendimento, possa tomar conta do seu coração e transbordar na sua vida. Nós precisamos de irmãos que queiram testemunhar aí na sua cidade, aí no seu bairro, na sua célula. Precisamos de irmãos corajosos, destemidos, que não se sintam intimidados porque alguém faz a ele uma pergunta, porque questiona alguma coisa. Mas pastor, eu não sei explicar tudo. Você não tem que explicar coisa alguma, você tem que contar uma história, a história da graça de Deus. Está me ouvindo? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram, desceram da glória em Cristo Jesus. Você tem que contar essa história, mesmo que você não saiba explicar todas as coisas. Dê a resposta do cego que foi curado e perguntaram para ele: quem te curou? Ele disse: quem ele era eu não sei, eu sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. É isso que você tem que dizer: eu sei de uma coisa, eu era cachaceiro, mas agora eu sou livre, eu era drogado, mas eu fui liberto, eu era um promíscuo, um depravado, mas agora eu fui feito santo. Eu não sei dizer quem ele é, mas eu sei o que ele fez na minha vida. Você tem que ter essa graça queimando em você. Esse é um tempo de glória, há um tempo que o Senhor separou para manifestar poder. Essa é a igreja imparável. Essa é a igreja imparável. Não é hora de você ficar dizendo: minha célula, ninguém vem aqui, ninguém tem que ir na sua célula. Quem precisa de ir já está presente. É o Espírito Santo de Deus. Mas eu fui enviado, eu estou aqui no interior do estado, eu estou sozinho. Não, você nunca vai estar sozinho. O Senhor está com você. Homens não conseguem estar com todos, nem estar com você. E mesmo que eles estejam, eles não têm poder. Mas tem um que está com você, ele te enviou. Sabe o que é poderoso? Ele não te envia para você ir sozinho, ele envia e vai junto com você. Ele está junto com você para te sustentar, para te suprir, para te abençoar, para te fazer frutífero em toda boa obra. Tira os seus olhos dos homens, põe os seus olhos no Senhor. Nesse tempo de batalha espiritual, o inimigo quer calar a nossa voz, quer calar a sua voz. Mas a voz não pode ser calada se o seu coração está incendiado. Se o fogo está dentro de você, a sua voz não pode ser parada. Você não pode ser resistido de forma alguma, porque fogo não pode ser resistido. Ele vai sair de alguma forma e vai contagiar. Há um tempo de colheita diante de nós, filho. Nós não sabemos. Você sabe? A gente não percebe a movimentação de anjos, mas anjos estão se movendo ao nosso derredor. Estão preparando coisas grandiosas que estão prestes a acontecer. O diabo sabe disso, por isso procura nos resistir, para que desistamos, para que nos sentimos cansados, consumidos pela obra. Mas a minha palavra para você hoje é essa:
Uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qualquer comida que você quer hoje. Essa é a comida que Deus tem para te dar. E quem come a comida do céu, amém? A comida dos anjos se torna cheio de poder. Amém? Essa é a minha palavra para o seu coração hoje. Se você tem liberdade, feche os seus olhos onde você está. Quem sabe você pode até vir à frente, os pastores estão aí com você. Quem sabe não é um tempo de você renovar no seu coração a consagração, o encargo, o coração, para fazer por amor ao Senhor e por amor do Evangelho. Amém? O pastor vai orar com você agora. Da minha parte, o meu encargo, o meu desejo é que você possa crescer e frutificar abundantemente, espontaneamente, sem peso e sem julgo, para a glória de Deus. Deus abençoe você.